CAS, 75 anos de história. Salve, salve o Hugo Simas. Uma lição de democracia em alta rotatividade. 75 eleições em 75 anos. 80 presidentes e algumas cerimônias de posse nada convencionais. Reuni a diretoria, fomos na sala lá, mandei trocar as fechaduras, adentramos a sede e disse, o CAS tem presidente. Na disputa de 2005, houve uma tentativa de impugnação das eleições por vias judiciais, entretanto a democracia prevaleceu e a posse da atual gestão foi garantida. Contestação da ordem universal. Nos Estados Unidos, o bandido da luz vermelha, que depois até livros existiram, estava condenado à morte, seria eletrocutado, e nós resolvemos fazer um movimento contra essa pena. Que grande importância, o presidente da República dos Estados Unidos ficou nervosíssimo, certo? Eu acredito que ainda deva existir nos anais do CAS, às vezes, alguns telegramas que nós mandávamos ao Lyndon B. Johnson, quando ele mandava bombardear o norte do Vietnã, protestando contra esse fato. Então, para vocês terem ideia, na época a gente discutia a autodeterminação dos povos, se os Estados Unidos podiam ou não podia invadir Cuba, se o comunismo era ou não era a melhor alternativa. Irreverência. Curitiba, com 200 mil habitantes, a 900 metros de altitude, oferecendo-nos um clima salutar e ameno. Em 1950, para desalojar antigos locatários da sede histórica, a diretoria do CAS e mais alguns acadêmicos desencadearam a Operação Pipi. Diariamente, às 18 horas, reuniam-se na parte superior do prédio e urinavam caudalosamente nas lojas do andar inferior. Foi um sucesso. O local foi rapidamente desocupado. Alegria. Nós tínhamos tarde dançante, calouros do ritmo. Tinha tarde dançante. O famoso Renegade, que tinha na época. E, para variar, quando eu soube, tinha escrito o meu nome para representar o centro acadêmico. Eu falei, não é possível uma coisa dessa, eu não vou pagar esse mico aqui, já viu a confusão. E entrou uma figura no palco que foi algo inesquecível. Autonomia. Quando veio o Lacerda, o nosso magnífico reitor na época, ficou imensamente feliz, inclusive nos ajudou financeiramente. Já ao contrário, trouxemos o José de Castro, na mesa do palestrante das autoridades, ele ficou quase que virado de costas para o palestrante, porque o nosso magnífico reitor era um homem de direita e o nosso palestrante era uma das expressões de esquerda do Brasil. Nós estivemos em Brasília, junto com a ministra da Educação, uma criminalista, Esther Figueiredo Ferraz, defendendo a indicação de uma lista que foi votada pelos alunos e por parte dos professores e funcionários na universidade. Ela nos recebeu, mas acabou não indicando o primeiro nome, indicou como diretor da faculdade na época o professor Luiz Alberto Machado. 75 anos depois, o Centro Acadêmico Hugo Simas, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, ainda está por cima. Salve, salve o Hugo Simas. Um hino para ser cantado a plenos pulmões. Hugo Simas está por cima, não admite reação. Palácio da Liberdade, Quartel-General da Legalidade e Território da Liberdade. O Centro Acadêmico Hugo Simas sobreviveu ao Estado Novo e à ditadura militar. Mas eu era presidente do Centro Acadêmico e veio a Revolução. Eu era preso e as prisões naquele tempo eram muito mais de outro modo, né? E os donos da pensão eram austríacos.
E ela gritava, Osni, polícia! Eu já vinha então preparado para a minha malinha, porque ia ser preso. Meus alunos, sobrinho e neto do governador, telefonavam para o titio e diziam, olha, o meu professor está preso, não é? Eu dou ficar sem aula, porque eu vejo se dá um jeito. E o Manuel Ribas telefonava para o delegado e mandava me soltar. Entra o cidadão, ele disse, quem é o Otto Esponja? Eu digo, sou eu, entra, por favor. Qual é o seu problema? Ele disse assim, o problema não é meu, é seu. Eu estou aqui para cumprir uma ordem de prisão, capitão Haroldo Souto Carvalho, já vou ler aqui, encarregado da investigação, das peripécias, ele dizia, peripécias estudantis, etc., decretou a sua prisão e o senhor está preso. Nosso hino é nossa bandeira. Eu fui, na ocasião, o primeiro líder estudantil a ser preso e o último a ser liberado. Sempre na vanguarda, trabalhar pelo Brasil. Muitos estudantes já tinham sido caçados, né, no seu direito de estudar no ano de 1964. Presos no AU, porque nós fomos presos no dia 17 de dezembro, quando o AI-5 foi no dia 13. Quero destacar aqui, em especial, o papel da figura do professor Egas Muniz de Aragão. Foi um grande defensor dos estudantes. E quando me encontrava preso no AU, chegou muito torturado, Olhênio Lustosa de Moraes, ele prontamente organizou uma comissão, tendo à frente o professor Sansão Loureiro, e as torturas sobre Olhênio paralisaram. Na nossa memória, nós tínhamos as pessoas de uma geração anterior que sofreram com prisões, com exílio. Muitos colegas nossos estavam ainda no exílio. Nós soubemos, de fato, de pessoas desaparecidas, de pessoas presas, na minha família. Então, claro, a gente entrou com uma cultura do medo. Nestes 75 anos, o CAS sempre honrou o compromisso com a construção e manutenção do Estado de Direito em todas as suas dimensões. No próprio saguão da faculdade, naquela escadaria ali, oradores brilhantes, acadêmicos notáveis, pregando a independência econômica do Brasil, afirmando que o petróleo era nosso, era riqueza nacional. Aquilo nos empolgava muito e ali a gente fazia aqueles comícios e saíamos marchando pela rua. E o Centro Acadêmico Hugo Simas, lá na Marechal Floriano, no prédio velho, estendia uma faixa, Quartel-General da Legalidade. E passamos a inscrever aquela população que ali chegava para que fossem chamados por eles queriam, servindo a pátria, a oferecer resistência às tropas que eventualmente quisessem impedir a caminhada democrática para a posse de João Goulart. Em função dos movimentos de oposição que nós lideramos, junto com outros companheiros, foi instaurado, na ocasião, um inquérito policial militar, mas o então major que comandava o IPM decidiu que somente o presidente do Centro Acadêmico deveria ser detido. E assim eu passei boa parte daquele ano no quartel da Polícia Militar. E ainda há dores causadas pela injustiça, e se há leis promulgadas para as curar. O Tribunal de Alçada do Paraná continua jovem, e a juventude não é nunca melancólica, porque tem o futuro diante dela. E na Boca Maldita a gente escolhia um tema, um personagem, evidentemente para receber um malho. Era chamada Pasquinada, o Pasquim, de Sil Sarraf, em alguém que os estudantes achavam que merecia esta crítica. O último suspiro do movimento estudantil clássico, se a gente pode chamar assim, foi no processo de impeachment do governo Collor. Após esse momento, nós vivemos um processo de profunda modificação e de repensar a estrutura do movimento estudantil como um todo. Um processo que se iniciou naquela época e continua até o presente momento.
as discussões sobre a questão das ações afirmativas para afrodescendentes e egressos de escolas públicas. E àquela época, o Centro Acadêmico Hugo Simas, ele se posicionava contrário, né? E fizemos toda essa discussão em todos os setores, né? Acabou por ser levado ao Conselho Universitário Superior e ser aprovado só por causa da diferença que os discentes, os representantes discentes, votaram a favor da proposta. Com a conquista da democracia, os debates afloraram na faculdade. Os temas é que mudaram um pouco. Cabe ao CAS garantir esse espaço democrático de expressão das ideias, fomentar a discussão e garantir o Estado democrático de direito. O CAS foi incansável na luta por um ensino universitário público e de melhor qualidade. Então nós tentamos implantar vamos dizer, um cursinho dentro do Centro Acadêmico Hugo Simas, que era ministrado nas salas de aula da faculdade, porque nós todos que dávamos as aulas e não cobrávamos nada. Lastimavelmente, o professor Cartacho não permitiu que nós prosseguíssemos na nossa intenção tão boa na época. Flávio Suplicy de Lacerda, o reitor, havia sido ministro da Educação, tentou-se implantar primeiramente o ensino pago nas universidades brasileiras, começando pelo estado do Paraná no ano de 1968. Tivemos a ocupação organizada pelos estudantes do Paraná, da reitoria da Universidade Federal do Paraná, depois de uma negociação, e a introdução do ensino pago no Brasil foi barrada ali naquele momento. Assembleia Geral de retirada do apoio da Faculdade de Direito, do CAS, melhor dizendo, à greve. Era uma greve que já durava 8 meses, o CAS, como sempre fez historicamente, tinha apoiado a greve, apoiado os professores, o comando de greve, ou seja, era uma retirada de um apoio que já tinha sido dado. Alunos, colegas, contrataram um travesti para entrar, para invadir a Assembleia Geral. O intruso subiu, era um palco, subiu no palco e veio para cima da mesa. Exatamente nesse instante, um outro grupo de sabotadores desligou a chave geral da eletricidade do CAS. Para você ver que mesmo nos momentos mais candentes da história do CAS, essa verve irônica, pândega dos estudantes de direito prevalece. Em 98, a situação dos professores era a seguinte: não havia reajuste salarial há 4 anos, dos servidores públicos de uma forma geral. O orçamento que a Faculdade de Direito tinha para se manter durante o ano era menor que o orçamento do centro acadêmico. Chegou o momento da administração da faculdade, que o professor Alcides, então diretor, pediu que nós colocássemos à disposição xerox do centro acadêmico e arcássemos com esses valores, porque a faculdade não tinha mais condição de reproduzir as cópias dos documentos que precisavam, e não eram muitas cópias. Então, quebrava-se um vidro, não tinha dinheiro para repor aquele vidro. Imagine investimentos mais sérios. A campanha Cadê Você consistiu em espalhar cartazes no melhor estilo do Velho Oeste e relembrando filmes como Indiana Jones durante a posse da nova direção, chamando a atenção para um problema que nós tínhamos dentro da nossa faculdade e que muitos tapavam os olhos para ver. Nós tínhamos vários professores encostados no departamento que não davam aula. E com essa campanha nós conseguimos chamar a atenção para um problema que há muito estava oculto dentro da faculdade. Defesa do Estado de Direito e da Universidade Pública. Essas duas linhas marcam a trajetória do Centro Acadêmico Hugo Simas. Não foi apenas nas ruas que o CAS inovou. Foi o único centro acadêmico que manteve seu nome e sua estrutura depois que o regime militar pasteurizou a organização dos estudantes. A folha acadêmica circula há quase 60 anos. Do mimeógrafo ao site na internet, o CAS não abandonou, nem nos piores momentos, a comunicação com os estudantes. A realização de seminários sobre temas relevantes para a profissão e para o país, com a publicação de livros que sintetizam as discussões, estimula o debate.
A revista Temis, divulgando estudos de caráter científico, subsidia a formação dos estudantes. Chegou-se, olha, tem aqui um número de 10, 12 artigos. Então, isso fez o centro acadêmico se impor dentro também desse segmento e ganhar legitimidade com o corpo docente, com a direção, com a reitoria. O CAS esteve presente nos primórdios da telecomunicação. A primeira transmissão externa ao vivo da TV Paranaense foi de um júri simulado que tinha como tema uma peça de Shakespeare e Paulo Autran como astro principal. E a TV Paranaense, Canal 12, organizações na Gibiched, foi fazer esta primeira externa numa atividade cultural da Universidade Federal do Paraná, e especificamente do Centro Acadêmico Hugo Simas, que foi o julgamento de Otelo, um dos acontecimentos mais importantes culturais da época. Acabou o nosso carnaval. Em 1984, o CAS resgatou um momento único na cultura brasileira, trazendo de volta à memória estudantil o Centro Popular de Cultura da UNE. Saudades e cinzas. Foi o que restou, foi o que restou. Nós trouxemos o Eduardo Coutinho, cineasta, o Carlos Lira, para falar sobre o teatro, o cinema, a música, nessa época maravilhosa da cultura nacional e que, lamentavelmente, se perdeu. Isso foi também uma atividade que, de fato, foi muito marcante. O CAS sempre entendeu o direito ao ensino público como um compromisso com a sociedade. Fundamos o Escritório Modelo. O professor Defonso Marques era o diretor da faculdade da minha época. A ação de alimentos, separação, isso para o povo mais pobre. E os estudantes de quarto ano, com o professor orientador de prática jurídica, é quem nos levava e nos fazia vivenciar a prática forense. A gestão do professor José Alberto Machado, essa primeira gestão dele como diretor da faculdade, foi marcada por uma perfeita integração entre o Centro Acadêmico Hugo Simas e a direção da faculdade. E com isso, nós conseguimos implementar medidas que há muitos anos eram objeto de reivindicação por parte dos estudantes, como, por exemplo, a reativação do escritório jurídico modelo, a reabertura da biblioteca no período noturno. O primeiro computador que nós obtivemos doação foi direcionado, me parece que foram 2, muito rudimentares, evidentemente, foram um direcionado para o escritório modelo e o outro para o centro acadêmico, quando foi iniciada uma tentativa de cadastramento dos estudantes, enfim, formação de um banco de dados. Transformando o ensino público em ensino privado, nós teríamos um comprometimento claro dessa liberdade e da própria publicidade do ensino. Essa liberdade do ensino ficaria comprometida. A ideia, na verdade, era essa: o perigo da privatização do ensino público. O CAS resistiu à reforma universitária, defendendo a autonomia da Faculdade de Direito em permanente diálogo com outros cursos. Há que se considerar que naquela época a cátedra era vitalícia e os estudantes buscavam acabar com esse sistema, porque eles gostariam também que os professores fossem submetidos à análise e uma renovação constante. Também eles criticavam o tipo de universidade que nós tínhamos e gostaríamos, naquele período, que tivéssemos mais uma universidade voltada à pesquisa, aos interesses nacionais. Na chamada reforma, se queria criar departamentos e ter as antigas faculdades vinculadas à reitoria, mas naquele momento significava ferir de morte a autonomia da faculdade e a capacidade de gestão. Mais do que financeira, gestão acadêmica, gestão curricular. E assim como o professor José Alberto Machado, o professor René Dotti foi um incansável defensor dos ideais da faculdade, na defesa candente que fez sempre desse anteprojeto do regimento do setor, e isso foi coroado, vamos dizer, exatamente com a retomada dessa autonomia da faculdade que era tão desejada. Em 1946, foi realizado um plebiscito para eleger o patrono do centro acadêmico.
Hugo Simas, um dos fundadores da universidade, professor da faculdade e desembargador de ideias progressistas, foi o escolhido. Poucos anos depois, os estudantes realizaram um dos seus mais antigos sonhos: instalar o Centro Acadêmico Hugo Simas em sede própria, fora das dependências da universidade. E o velho casarão da Rua Marechal Floriano transformou-se no Palácio da Liberdade. A independência permitia o envolvimento do CAS em todas as frentes de batalha. Os estudantes diziam o que queriam e muitas vezes ouviam o que não queriam. Mas, meu filho, direito é coisa ultrapassada. Devia estudar engenharia, economia, medicina. Estes sim são cursos que dão futuro. General Emílio Médici. Fora das tardes dançantes e dos bailes do Rodi, a presença feminina era muito rara no CAS e na própria faculdade. Naquele tempo, as mulheres eram preparadas para o casamento, eram preparadas para o lar. Em 75 anos, nenhuma mulher foi eleita para a presidência. E eu cursei os 5 anos e não me lembro de ter visto a entrada do sexo feminino. Justamente ao contrário do que ocorre hoje. A partir do momento que a mulher entrou na faculdade de Direito, ela também começou a participar dos movimentos estudantis. No CAS, as mulheres estão presentes nas coordenações. Até hoje, as mulheres só não ocuparam o cargo de presidente, mas elas estão lá. Cada coisa a seu tempo. Em 75 anos, momentos de medo e de revolta combinam-se, produzindo mudanças que acompanham a história do país. Na universidade, se discutia muito a criação e implantação das eleições diretas para reitor. É um processo que ainda gera muita discussão, mas foi a partir também de um movimento que teve muita força na Faculdade de Direito que se defendeu a eleição direta para diretor da faculdade e a eleição direta para reitor da universidade. O CAS participou de forma ativa. Os problemas mudaram. Hoje enfrentamos questões como direito à moradia, preconceito, opressões do trabalho, e o CAS tem papel fundamental no fomento dessas novas discussões, justamente para garantir um espaço democrático de direito. A soma de experiências e a acumulação de conhecimentos transformaram o CAS numa referência nacional da política estudantil brasileira. A existência de partidos acadêmicos ao longo de 7 décadas orientou gerações de advogados em suas opções políticas e construiu essa escola de cidadania. Mas o importante, acima dessa divergência partidária, deve permanecer o sonho do CAS. Era uma escola fantástica de civilidade, de cidadania, de política, de bem viver. E tenho o Centro Acadêmico gravado fundo no meu coração. Faz parte da formação do cidadão enquanto um operador do direito. Porque o CAS é um exercício de cidadania. O CAS é um espaço generoso, aberto, em que você aprende a conviver com a divergência, você aprende a respeitar a opinião contrária, você consegue manifestar livremente a sua expressão, de modo que ele é, de fato, um curso intensivo e permanente de cidadania. E lembrar esse episódio de pessoas idealistas. Muitos eu vejo que não perderam esse ideal, cada um na sua área de atuação. É uma referência cultural, social, política, histórica. É preciso levar adiante essa bandeira. O CAS é de todos nós. O CAS tornava algumas situações que eram apenas de sonho, de trazer pessoas de renome no cenário político ou jurídico nacional, essa possibilidade, a menção ao nome do CAS, tornava esse sonho uma realidade. Os estudantes hoje ainda estudam na Universidade Federal do Paraná, uma instituição pública que ainda prima pela qualidade de ensino, pela gratuidade desse ensino. Então são diversas coisas que as gestões hoje podem se dar conta e, por exemplo, mostrar para o próprio estudante que a vida dele não se resume apenas a consumir. Ele tem outros papéis muito importantes na sua vida e o centro acadêmico pode promover. O centro acadêmico ele não é um mero balcão de negócios onde o aluno só vai reclamar das aulas. Ele é algo a mais que isso. Ele é um movimento social, ele é um movimento estudantil, ele é algo que está
em conjunto com os demais movimentos sociais, ele tem que buscar a libertação do indivíduo. Ele tem que buscar a democracia e o Estado democrático de direito nesse sentido. Ah, esse CAS. Quem passou por aqui não esquece jamais. Salve, salve, Hugo Simas.